Muito bem, rigorosamente ao vivo, às 8 horas, 20 horas, estamos transmitindo a nossa catequese. Então, quando o pessoal chega, nós já vamos iniciar pedindo auxílio do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, vamos começando aqui a nossa catequese. Na semana passada nós vimos sobre os títulos que são atribuídos a Jesus, né? Nós iniciamos o estudo da segunda parte do credo, que é aquela que fala sobre o Filho de Deus. Nós vimos os vários títulos de Jesus, o próprio nome de Jesus, Filho de Deus, Senhor e Cristo. Todos esses títulos eles dizem respeito à pessoa de Jesus, né? A segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é a segunda parte do credo. Hoje nós vamos responder com essa catequese duas perguntas que tratam a respeito da encarnação, né? Então, por que o Verbo se fez carne? Por que Deus tomou a forma humana? E a segunda pergunta é como Jesus é homem? Jesus é homem como nós somos, né? E como é a natureza humana de Jesus? Então, essas duas perguntas que nós responderemos. Então, a pergunta, por que o Verbo se encarnou? Por que o Verbo se encarnou? Então, o próprio credo ele nos diz, né, no credo niceno, aquele mais comprido, ele diz: por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus. Né? Então, Deus, o Logos, desceu dos céus, ou seja, veio até nós nessa terra para a nossa salvação. Para a nossa salvação. E quando a gente fala em salvação, em primeiro lugar, isso significa a libertação dos nossos pecados. Então, o homem com o pecado original, ele perdeu a amizade original que tinha com Deus. E ele passa a viver uma vida humana diminuída. Ele perde, em primeiro lugar, ali com o pecado do Éden, ele perde os dons chamados, que a teologia chama de dons préternaturais. A imortalidade, a impassibilidade. Então, o homem ele não sofreria se ele não tivesse pecado. O homem ele atuaria, a sua inteligência atuaria com 100% da capacidade que ele tinha, porque o pecado não tinha corrompido também a sua inteligência, né? Então, é um dos efeitos do pecado. O pecado corrompe a nossa inteligência. A gente fica literalmente mais estúpido, mais burro por causa do pecado. A gente não consegue usar nossa inteligência por causa do pecado, e é por isso que uma pessoa que está em estado de graça, ela tem maior capacidade intelectiva do que uma pessoa que vive em pecado. Uma pessoa que está em pecado mortal, ela tem menos capacidade cognitiva do que uma pessoa que está em estado de graça, justamente porque ela não tem a assistência do Espírito Santo. Assistência natural do Espírito Santo que inabita na pessoa que está em estado de graça. Né? Então, a morte entrou no mundo, a morte entra no mundo por causa do pecado. Né? Poderia haver uma morte antes do pecado? Os teólogos divergem, mas a gente pode pensar que se houvesse uma morte, né, ela seria uma coisa tão natural como um fruto maduro que cai da árvore. Não haveria essa experiência tão dramática que a morte causa depois do pecado, né?
essa experiência de ruptura da alma com o corpo, a ruptura das relações humanas, das relações familiares, das relações sociais, né? Então, se houvesse ainda morte antes do pecado, essa morte não teria esse gosto amargo que tem hoje. Mas, então o homem com o pecado ele perde a amizade com Deus, então ele entra no domínio da morte e ele perde a salvação, não? Então Jesus, o Logos, ele se encarna na pessoa, na humanidade de Jesus para nos salvar, para nos reconciliar com Deus. Ele é a vítima de expiação para os nossos pecados. A nossa humanidade estava decaída e Deus ele se encarna para elevar essa vida humana decaída, decaída por causa do pecado, né? Um outro motivo pelo qual o Verbo se encarnou, o Verbo se fez carne, é para que nós conhecêssemos o tamanho do amor de Deus, né? São João fala: Deus amou tanto o mundo que deu o seu único filho para que ele morresse pela salvação dos homens. Então, a encarnação como um todo, desde o nascimento de Jesus, a encarnação como um todo e a paixão, morte e ressurreição, toda a vida terrena de Jesus, ela mostra o tamanho do amor de Deus. Ou seja, Deus ele veio pessoalmente cuidar da sua criatura, né? O pastor de Israel, previsto no Antigo Testamento, que viria apacentar Israel, era o próprio Deus. Ele veio pessoalmente, não mandou intendentes, não mandou pessoas que para fazer esse serviço para ele. Ele mesmo veio fazer, ele mesmo veio pastorear o seu povo. E assim ele nos mostra o seu amor, né? Um outro motivo pelo qual o Verbo se fez carne é para que ele fosse o nosso modelo, né? O Verbo ele assume a humanidade, a nossa humanidade, perfeitamente em tudo menos no pecado. Quer dizer que o homem perfeito, só houve dois homens perfeitos na história, né? Que foi Adão, mas Adão antes do pecado, né? E Jesus, o Verbo encarnado. O Verbo encarnado é perfeito, é o homem perfeito. Então, ele diz no Evangelho: tomai o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então ele é o nosso modelo de homem, de pessoa humana. Mesmo ele não sendo uma pessoa humana, a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas na sua humanidade, ele é o homem perfeito e é modelo para nós, né, para a nossa santidade. Ele veio finalmente para nos fazer participantes da natureza divina. Então ele veio para unir na sua própria vida, né, na sua própria pessoa, ele une a humanidade e a divindade. Ele é plenamente homem, plenamente Deus. E ao unir a nossa humanidade à sua divindade, fazendo essa humanidade ser própria dele, ele faz também, por tabela, com que nós nos tornemos também como deuses, não é? Santo Atanásio, na esteira de outros santos padres, diziam: porque o Filho de Deus se fez homem para nos fazer deuses, não é? Então ele fez para que a nossa natureza humana ela fosse divinizada. Então um mistério que a gente celebrou domingo, por exemplo, o mistério da ascensão do Senhor, que significa justamente isso: a natureza humana ela é elevada à condição divina. Então isso não seria possível sem a encarnação do Verbo. Então o Verbo ele se encarna para nos salvar, nos trazer a salvação. Ele se encarna para que nós conhecêssemos o amor de Deus, que se manifesta em Jesus, para ser o nosso modelo de santidade e para nos fazer participantes da natureza divina, ou seja, para nos tornar como deuses. Okay? Então, a gente usa esse termo encarnação para o fato de que Deus se tornou homem, né? Ele tomou a carne, ele se encarnou. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele
Deus assume a natureza humana. Para que a gente use o termo encarnação no sentido específico, né, de Deus que se torna homem, né? A gente não usa termos análogos como reencarnação, né, porque não existe reencarnação, né? Você tem uma pré-existência, né, e aí você vai e encarna, ou seja, toma um corpo, nesse sentido. Aqui você já tem um outro sentido completamente diferente do nome encarnação que a gente toma. Por quê? Porque encarnar, há uma pré-existência, a pré-existência aqui é do verbo, e esse verbo pré-existente, ele toma a natureza humana na sua completude, ou seja, no corpo e na alma. Enquanto que quando eu falo de reencarnação, a reencarnação supõe não uma outra natureza divina, mas a natureza humana, na sua alma, que ela tomaria um corpo. Então repare que os termos podem ser parecidos, mas eles são completamente diferentes, né? Tanto o espiritismo quanto as antigas heresias gnósticas, elas falavam da superioridade da alma sobre o corpo, né? Alguns falavam da pré-existência da alma, né? Alguns tomam isso de Platão, da pré-existência da alma com base na ideia da superioridade do mundo das ideias. Mas quando a gente fala em encarnação, a gente está se referindo ao fato do verbo Logos de Deus, a segunda pessoa da Trindade, pré-existentemente ela tomar a natureza humana, né? E a gente não deve utilizar esse termo, ou os termos análogos como reencarnação. Eu vi um termo semelhante esses dias, desencarnar, né? Morrer como desencarnar, ou seja, a alma ela desencarna, ou seja, ela deixa o corpo para lá. Então, para o espírita, né, a carne, o ser humano, a pessoa, seria reduzida à sua alma, e a carne é como se fosse um veículo do qual ela se utiliza. Quando a pessoa morre, ela desencarna, ela tira aquela carne daquele veículo que ela utilizava e vai pegar outro, e vai reencarnar. Isso é completamente diferente do conceito de encarnação no cristianismo. Encarnação se refere à natureza humana que Deus toma na pessoa de Jesus, certo? Interessante que o momento da encarnação voltando, houve uma queda aqui da internet. Então o momento da encarnação é o momento da anunciação do anjo. Então quando Maria diz o seu fiat, o seu faça-se, então o verbo se encarna naquele momento, né? Então veja, essa questão da encarnação é um sinal distintivo da fé cristã, né? Esse dizer que o Deus tomou a forma humana, assumiu a forma humana sem deixar de ser Deus, né? Nenhuma outra religião tem algo semelhante, né, a essa crença. Então toda heresia que foge disso, toda doutrina que foge dessa realidade, ela se torna uma heresia. E é a partir da meditação da igreja, da tentativa de compreender como é que esse Jesus Cristo ele é ao mesmo tempo homem e Deus, que vão surgir as heresias nos primeiros séculos. E essas heresias elas são oportunas porque elas fazem com que a igreja ela defina de forma concreta de que modo a gente deve compreender essa realidade da humanidade e divindade de Jesus. É interessante a gente compreender, conhecer um pouco dessas heresias, porque elas fazem parte da confecção da doutrina da fé, né? A doutrina da fé ela é construída com o tempo. Então, vamos lá. Nos primeiros tempos, né, os cristãos, alguns cristãos, eles diziam que havia uma certa mistura entre algum elemento divino e o elemento humano em Jesus, né? Mas a igreja desde o começo ela vai tentar salvar essas duas realidades, que Jesus é verdadeiramente Deus e ele é verdadeiramente homem, né? As primeiras heresias elas negavam a humanidade de Jesus, porque havia sobretudo em São João um elemento muito forte para proclamar e compreender Jesus como se fosse Deus com o Pai, da mesma natureza do Pai.
Então as primeiras heresias, elas tentam negar a natureza humana de Jesus. Elas vão tentar dizer que aquela natureza é aparente, né? Então Jesus sendo Deus, como é que Deus poderia morrer na cruz, né? Então eles resolviam esse problema dizendo, não, na verdade, o corpo de Jesus, na verdade, era uma aparência. Então Deus aparentemente estava morrendo com o corpo de Jesus, mas na verdade Deus não morreu, né? Morreu a aparência, né, do corpo de Jesus na cruz. E a igreja se insurgiu contra essa ideia, que era o docetismo gnóstico, a ideia de que o corpo humano de Jesus ele era apenas aparente, né? Então é como se fosse um invólucro que a divindade tinha tomado para se tornar presente aos homens, né? Então a igreja vai condenar essa heresia e proclamar que Jesus ele é filho de Deus por natureza, não por adoção, né? Então aí você vê o primeiro marco da doutrina da fé, que é o Concílio de Nicéia em 325, que é convocado até pelo imperador Constantino contra Ário. Ário era um padre de Roma, da diocese de Roma. E um detalhe é que a maioria dos hereges na história da igreja eles são eclesiásticos, né? São sacerdotes ou bispos. Ário ele dizia que Jesus ele era filho de Deus, mas não por natureza. Ele não era da mesma natureza de Deus, mas ele tinha uma natureza diferente da do Pai. Então ele teria sido criado do nada, né? Mas a gente sabe, a doutrina da fé ensina que o que é criado do nada, né, é portanto criação. Então Jesus ele seria uma espécie de demiurgo, que na ideia dos gregos antigos, o demiurgo seria uma espécie de primeiro ser criador que o próprio Deus cria, e esse demiurgo ele iria criar o restante do mundo, entendeu? Então Jesus seria uma espécie de demiurgo. A igreja no Concílio de Nicéia ela vai condenar Ário, né, e a doutrina que ele funda, o arianismo, dizendo que o Filho de Deus ele é gerado pelo Pai, não criado. Ele não é criado, ele é gerado. E ele é consubstancial ao Pai. Ele vai usar um termo grego chamado homoousios, que significa que é da mesma substância do Pai. Então, o Pai tem a substância divina, o Filho é homoousios do Patro, ele é da mesma substância do Pai, né? Depois nós temos uma outra heresia, que é a heresia nestoriana, né? Nestório era se não me engano, era um patriarca de Constantinopla, alguma coisa assim. E ele dizia que a pessoa humana estava unida à pessoa divina, né? Havia uma união dessas duas pessoas, havia duas pessoas, uma pessoa humana e uma pessoa divina que estariam juntas. E contra Nestório se insurge São Cirilo de Alexandria, que no Concílio de Éfeso, em 431, né, vai proclamar que o Verbo, unindo na sua pessoa uma carne animada por uma alma racional, se fez homem. Então o Verbo, sem deixar de ser Deus, né, Deus é puro Espírito, o Verbo, portanto, sendo Espírito, ele toma a carne humana, e essa carne humana significa corpo humano e alma humana. Corpo humano e alma humana, sem deixar de ser Deus. Nestório dizia que havia duas pessoas. Então, uma pessoa divina unida a uma pessoa humana. Prestem bem atenção, isso é importante. Uma pessoa divina e uma pessoa humana. Só que se houvessem duas pessoas, haveria uma dupla personalidade, portanto, em Jesus. E se Jesus tivesse a dupla personalidade, ele seria um louco. Ele poderia manifestar ora uma pessoa, ora outra. Como é que essas duas pessoas iriam entrar em comunhão, né? Como é que poderia isso se coadunar com a doutrina da Trindade, no qual há três pessoas? Então, se a pessoa divina se une à pessoa humana, só um instante. Se a pessoa divina se une à pessoa humana, e a pessoa divina da Trindade, né, do Filho, é a segunda, então haveria então 4 pessoas na Trindade. Como é que poderia acontecer isso? Então, na verdade, São Cirilo e o Concílio de Éfeso, em 431, eles vão dizer o seguinte: existe apenas uma pessoa, que é a pessoa divina,
E essa pessoa divina, com a natureza divina que lhe é própria, ela vai se unir a uma natureza humana. Certo? E é nesse concílio, em Éfeso 431, que se proclama a maternidade divina de Nossa Senhora com base nessa doutrina. Porque você vai dizer, olha, Maria, ela é a mãe de Deus feito homem. Então ela é a mãe da natureza humana, da natureza humana de Jesus. Só que essa natureza humana, ela está junto, unida à natureza divina, na pessoa de Jesus, que é, portanto, uma pessoa divina. Né? Ele não é uma pessoa humana. Jesus não é uma pessoa humana. Ele é uma pessoa divina, com uma natureza divina, que lhe é própria, e uma natureza humana, que está intimamente unida a ele. Então, nunca que eu possa aceitar, né, de se falar na pessoa humana de Jesus. A pessoa humana de Jesus. Isso não existe. A pessoa de Jesus, ela é divina. E nela, com a natureza divina que lhe é própria, está unida à natureza humana. Isso daí é o concílio seguinte, é o quarto concílio ecumênico, é para que a gente está vendo a sequência dos concílios ecumênicos. Né? O quarto concílio ecumênico, na cidade de Calcedônia, no ano 451, 20 anos depois, ele vai especificar mais ainda, porque havia alguns hereges chamados monofisitas, né, que diziam que na pessoa, achavam isso muito complicado. Ó, uma pessoa divina com duas naturezas, isso é muito complicado. Não é melhor pensar que há uma pessoa divina com uma natureza divina e a humanidade que ele tinha assumido se uniu de tal forma à natureza divina que ela foi e se apagou. Né? Então, os monofisitas quer dizer que havia apenas uma physis, uma natureza, natureza divina, porque essa natureza divina, ela como uma gota d'água que é colocada no mar, ela vai se dissolver. Né? E aí o concílio de Calcedônia ele vai fechar a questão, né, num texto que ficou muito famoso e ele é muito importante porque é o texto que coloca a situação de uma maneira mais clara possível. Esse texto que eu vou ler aqui para vocês e comentar, repare só. É o texto do concílio de Calcedônia. Então eles dizem, os padres conciliares, né, os bispos reunidos, eles dizem, na sequência dos santos padres, ensinamos unanimemente que se confesse, veja só, um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito na divindade e perfeito na humanidade. Perfeito na divindade e perfeito na humanidade. Ele é Deus e não deixa de ser Deus. E ele é homem e não deixa de ser homem. É homem perfeito. Composto de uma alma, sendo o mesmo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ele é as duas coisas, Deus e homem. Para que quando eu falo quem é Jesus, eu estou falando da pessoa. Ele é uma pessoa. Pessoa humana ou divina? Pessoa divina. Não existe pessoa humana em Jesus. Agora eu pergunto, o que é Jesus? Jesus possui a natureza humana, ele é homem e é Deus. Possui a natureza humana e possui a natureza divina ao mesmo tempo. Enquanto homem, aí prossegue o concílio de Calcedônia, diz ele é composto de uma alma racional e de um corpo. Ou seja, ele é um homem completo. O homem é um composto de corpo e alma. Certo? Ele é consubstancial ao Pai pela sua divindade, da mesma substância do Pai na sua divindade, a substância, a essência divina. E é consubstancial a nós pela sua humanidade, ou seja, é igual a nós em tudo. E aí mas só que o concílio ele complementa, semelhante a nós em tudo, menos no pecado. Gerado, não criado, né? Gerado, não criado. Lá em Niceia já tinha sido dito isso, gerado, não criado. E Calcedônia complementa, gerado do Pai antes de todos os séculos, segundo a divindade. Certo?
e nos últimos tempos, por nós e para a nossa salvação, nascido da Virgem Maria, segundo a nossa humanidade. Então, do Pai eterno, de Deus, Jesus recebe a divindade. De Maria, ele recebe a humanidade. Por isso se pode dizer, como diz Éfeso, que Maria é mãe de Deus. Ela é mãe da pessoa divina, que está unida à natureza humana, que foi tomada dela. Né? Então ela não é mãe. Se a gente dissesse que havia duas pessoas, então Maria seria mãe da pessoa humana. Só que não pode existir pessoa humana de Jesus, só a pessoa divina. E ela é mãe, né? A mãe é mãe de alguém, não de algo. Ela não pode ser a mãe da natureza humana de Jesus. Ela é mãe da pessoa, desse alguém que é uma pessoa divina. Certo? Mas o Concílio de Calcedônia continua. Olha, um só e mesmo Cristo, Senhor, Filho único, que devemos reconhecer em duas naturezas. Então, uma pessoa em duas naturezas. E ele fala 4 coisas, veja, sem confusão, as duas naturezas na pessoa divina, as duas naturezas, elas não se confundem, elas são claramente distintas. Uma é a natureza divina, uma é a natureza humana. Ok? Sem mudança, então sem confusão, sem mistura, sem mudança, ou seja, uma não se muda na outra. Era o que diziam os monofisitas, contra os quais o Concílio de Calcedônia se levanta. Eles diziam que a natureza humana, ela cobriria a natureza divina cobriria a natureza humana até que a natureza humana desapareceria. Eles dizem, as duas naturezas, elas convivem sem mudança. Elas permanecem elas mesmas, elas não se mudam uma na outra. Sem confusão, sem mudança, sem divisão. Elas estão plenamente unidas na pessoa de Jesus. Pessoa divina. Pessoa divina. Sem divisão. Estão unidas. E sem separação, elas não podem ser separadas. Elas estão, uma vez que foram unidas na encarnação, elas não podem ser separadas. Né? A diferença das naturezas não é abolida pela sua união. Né? Então elas se unem e permanecem elas mesmas. É um milagre de Deus. Né? Elas se unem e permanecem elas mesmas, a divina e a humana. Antes, as propriedades de cada uma são salvaguardadas e reunidas numa só pessoa, numa só hipóstase. Hipóstase quer dizer a pessoa. Hipóstase significa substância, mas nesse ponto específico há uma confusão linguística, né, do grego, mas hipótese aqui significa pessoa, uma só hipótese, uma só pessoa. Então eu tenho duas essências, duas naturezas, natureza humana e natureza divina, em uma só pessoa. Certo? Depois a gente vai ter o quinto concílio ecumênico em Constantinopla, no ano 553, que vai dizer que nele não há senão uma só hipóstase, né? Uma só pessoa. Então hipóstase aqui assume a ideia de pessoa, que é nosso Senhor Jesus Cristo, um da Santa Trindade, ou seja, a segunda pessoa da Trindade. Tudo na humanidade de Cristo deve, portanto, ser atribuído à sua pessoa divina como sujeito próprio. Porque quem age, né, é a pessoa. Não é a natureza divina que age. Não é a natureza humana que age. É a pessoa. No caso de Jesus, a pessoa divina. Jamais a pessoa humana. Certo? Então, tudo que a gente vê Jesus agir, a gente pode atribuir à pessoa divina. Ou seja, é Deus. Então, os milagres, os sofrimentos, a morte na cruz. Então a gente pode dizer, de fato, quem morreu na cruz foi Deus. Né? Não foi meramente a natureza humana que foi pregada na cruz e morreu. Foi a pessoa divina de Jesus que morreu. Claro, morreu em sua natureza humana. Morreu em sua natureza humana, porque a natureza divina é imortal. Mas foi a pessoa que morreu. Então a gente pode dizer, Deus morreu. Deus foi crucificado. Certo? Ele, sendo o que era, ou seja, Deus assumiu o que não era a sua natureza humana, que está indissoluvelmente unida na pessoa de Cristo. Né?
E como é que é a natureza de Jesus, a natureza humana de Jesus? Como é que ele é homem? Né? Ele é homem plenamente como nós, como diz o concílio de Calcedônia, é igual a nós em tudo, menos no pecado. Então, homem perfeito. E sendo um homem perfeito, isso que subsiste numa só pessoa. Então há um fenômeno que acontece, que é o seguinte: na pessoa de Jesus, pessoa divina, existe tanto a humanidade como a divindade. E a humanidade e a divindade, elas possuem certas características, né? E essas características na própria pessoa de Jesus, existe uma certa permuta entre elas, né? Há um reflexo da humanidade de Jesus na divindade dele, dentro da sua pessoa, e é um reflexo da divindade na sua humanidade. É quando, por exemplo, Jesus ele possui, o que a gente vai dizer em seguida, né? A alma, ele possui uma alma plenamente humana, e portanto um conhecimento também plenamente humano. Então o conhecimento dele não é universal. Jesus, enquanto está aqui nesse mundo, né, na sua encarnação, antes da sua ascensão aos céus, ele não sabe todas as coisas. Aquelas coisas que a gente aprende normalmente por experiência ou pelo estudo. Não, ele teve que aprender todas essas coisas. Por quê? Mas ele não está unido a Deus na sua pessoa divina. Bom, o negócio é que na encarnação ele se torna homem perfeitamente igual a nós em tudo, menos no pecado. Mas as consequências do pecado, Jesus também assume, né? Então o sofrimento, a dor, a morte, que são consequências do pecado, não são pecado, mas são consequências do pecado, elas também são assumidas pela pessoa de Jesus. Então Jesus, ele não tem um conhecimento. Jesus, enquanto homem aqui na Terra, ele não tem todo o conhecimento do mundo, ele precisa aprender, né? No entanto, pela sua união com a divindade dentro da sua pessoa, existe uma comunicação entre elas, né, na pessoa de Jesus, de modo que Jesus, ele tem um senso religioso, né, podemos dizer assim, um senso de intimidade com o Pai que nenhum homem nunca teve. Por quê? Porque o reflexo da união dentro da Trindade, que está na pessoa de Jesus, ela age também na natureza humana de Jesus, né? Então Jesus, ele tem desde cedo esse conhecimento íntimo, dessa intimidade com o Pai, né? É um reflexo da natureza divina na natureza humana de Jesus. Compreende? Isso a teologia chama de comunicação de idiomas. Interessante. Communicatio idiomatum. Ou seja, reflexos, né, na união das duas naturezas, na pessoa de Cristo, há um reflexo de uma na outra, da humanidade na divindade, na divindade na humanidade, né? Então, quando Jesus, em certas passagens, ele tem um conhecimento secreto do coração do homem. Por exemplo, quando ele diz a Pedro: bem-aventurado, Simão, porque foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas foi o Pai que está nos céus. Veja, esse é um conhecimento infuso que Jesus teve, né? Isso é um reflexo, né? O conhecimento que o ser humano também pode ter, se Deus infundir nele, mas que ali poderia ser também um reflexo do conhecimento da divindade na natureza divina, que reflete na natureza humana de Jesus, e ele tem essas percepções, né? Então ele tem, enquanto homem, uma alma humana, plenamente humana, né? Plenamente igual a nós em tudo, menos no pecado. Então, quando, por exemplo, o fim do mundo, o conhecimento do fim do mundo, os apóstolos perguntam: quando é que vai ser o fim do mundo? E Jesus disse: não nos cabe ninguém sabe, nem o Filho sabe, só o Pai sabe, né? Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que na sua humanidade, aquele conhecimento específico do fim do mundo não cabe a natureza humana de Jesus, né? Mas é algo que cabe apenas à natureza divina, e aí isso não se comunica, entendeu? Então Jesus, ele tem, portanto, uma alma plenamente humana, uma alma racional,
Ele tem uma alma com inteligência e ele tem também uma vontade humana, né? E aí ele tem duas vontades. Tem a vontade humana, tem a vontade divina. Só que isso não significa que são duas pessoas, não é a mesma pessoa, mas as duas vontades. A vontade da plena humanidade e a vontade da plena divindade. Só que essas duas vontades em Cristo, elas estão completamente orientadas para um caminho só. Ou seja, a humanidade de Cristo, ela segue, a vontade humana de Cristo, ela segue a vontade divina. É por isso que a gente vê uma aparente contradição no Getsemane, quando Jesus diz: não, Senhor, se puderes, afasta de mim esse cálice. Ali é a vontade humana que está se rebelando diante da ideia da morte, porque o homem não foi criado para a morte originalmente. Por causa do pecado que a morte se torna essa experiência negativa. Então a natureza humana decaída, ela se revolta, porque ela não foi criada para a morte, né? Só que imediatamente ele diz: mas não se faça a minha vontade, mas a vossa vontade. Ou seja, a vontade humana de Jesus, ela está plenamente em comunhão com a vontade do Pai. Então são duas vontades. Isso é expresso pelo 6º Concílio Ecumênico de Constantinopla. Se fala dessas duas operações da vontade, né? Em Cristo. A vontade divina e a vontade humana que estão em plena harmonia. Uma outra coisa, né, para terminar, é que Jesus assume, o Logos assume, o Verbo assume em Jesus a natureza humana. E a natureza humana, ela é composta de, nós sabemos, alma e corpo. Então, a alma humana de Jesus e o corpo humano de Jesus, que é aquilo que é mais visível a nós, né? Então Jesus, ele assume um corpo humano plenamente igual ao nosso, né? Então, como o corpo humano tem todas as características biológicas que nós temos, Jesus, ele toma esse corpo exclusivamente da Virgem Maria. Porque normalmente um ser humano ele tem a sua carga genética vinda do pai e da mãe, né? Como não houve participação paterna no nascimento, na concepção de Jesus, então todo o DNA de Jesus, a gente pode dizer assim, numa linguagem moderna, todo o DNA de Jesus é o DNA de Maria, né? É a expressão do corpo de Maria. Por isso a liturgia, né, a poética católica fala, né, corpo de Cristo, o corpo de Cristo é o corpo de Maria. Não é? Por quê? Porque apenas de Maria ele recebeu essa característica, né, da humanidade, certo? E é o 7º Concílio Ecumênico que proclama essa realidade do corpo de Cristo. Então a divindade está circunscrita num corpo, e por causa disso se pode fazer delas imagens, né? Então, é só a gente pensar, por exemplo, que se na época de Jesus houvesse celular, a gente pegava um celular e tirava uma foto dele. Aquela foto, aquela imagem impressa na foto, imagem de Deus, né? Então qual a diferença que há entre uma fotografia e uma pintura, uma escultura? São imagens que servem, né, para nos lembrar a pessoa a quem elas representam. Elas são representações. Uma pessoa que carrega uma imagem, uma foto de uma pessoa na carteira, uma foto da sua esposa, dos seus filhos, a pessoa não está carregando a esposa e os filhos, mas uma representação que serve para quê? Para lembrar a pessoa dos filhos, da esposa, para aquela que carrega a imagem, certo? Então é plenamente possível e é lícito, né, segundo a doutrina da igreja, se fazer imagens. A gente já tinha falado antes, né? Deus Pai, ele proíbe a confecção de imagens no Antigo Testamento. É uma proibição muito específica para imagens dos ídolos, imagens dos ídolos, dos deuses, né? E é uma proibição mais geral, porque as pessoas naquela época elas eram tentadas nas imagens, nas esculturas, a acharem ali uma divindade. Então, o bezerro de ouro que os hebreus fazem quando Moisés demora para descer do Monte Sinai, aquele bezerro, ele seria uma representação. Se a gente olha o texto da Escritura, aquele bezerro é como uma representação do Deus dos israelitas, que tirou os israelitas do Egito.
Então ele sente a necessidade de concretizar, né, a divindade. E por que é que Deus proíbe essa concretização das divindades em imagens? Ele proíbe porque ele é absolutamente transcendente e ele quer se colocar como um Deus completamente diferente e acima de todas as divindades que existiam no mundo antigo, das religiões politeístas, que eram sempre representadas por imagens, né? Então o Deus verdadeiro, ele não possui imagem, ele é invisível, né? Só que esse Deus invisível, ele se torna visível na pessoa de Jesus. Então se ele se torna visível, ele pode, portanto, ser representado em imagens, né? A proibição das imagens no Antigo Testamento é uma proibição eminentemente com vistas a impedir a idolatria. Não é? Os israelitas, eles são retirados do Egito. O Egito era um país cujos deuses eles eram representações antroposomórficas. Ou seja, antropo, homem, zoo, animal, né? Ele é uma mistura de homem e animal. Então você tinha um corpo humano com cabeça de chacal, com cabeça de gato, entendeu? Então é uma mistura de homens e animais. Veja a primitividade de uma religião dessa. Então Deus se coloca como aquele que é invisível, que está para além, que está transcendente, que está para além do alcance humano, porque os deuses que eram representados nas imagens, eles eram, sendo né, passíveis de serem pegos, eles podiam ser controlados, era assim que se compreendia na época, né? Então o Deus de Israel é absolutamente transcendente, mas não se proibia fazer, por exemplo, imagens de um querubim, né? Que Deus mandou expressamente que fossem feitas da imagem de 2 querubins para serem colocados em cima da Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. Imagens de anjos. E os anjos, eles eram naquela época do Antigo Testamento, eles eram sinais da presença de Deus. Entende? Então, havia permissão também de fazer outros tipos de imagens, de figuras, no Templo de Jerusalém, só que não eram figuras que serviriam como objetos de culto. Compreende? Mas, a partir do momento em que o Verbo se fez carne, Deus toma uma imagem, se torna uma imagem visível para os homens, né? Então os homens veem Jesus e veem Deus. Então eu posso fazer uma imagem de Deus, contanto que essa imagem represente Jesus, né? E por que as imagens dos santos? A gente se pergunta. Porque os santos, eles são outros cristos, são cristãos perfeitos. São outros cristos de forma perfeita. Então, se eu posso fazer a imagem de Cristo, eu posso fazer a imagem dos outros cristãos, né? Daqueles perfeitos cristos que são os santos. E assim, essas imagens sendo representação das pessoas em si, elas podem ser feitas e podem ser objetos de culto, que é um culto diferente do culto que é reservado a Deus. Existe essa diferença, essa distinção que os protestantes, por ignorância, né, ou por, não sei, talvez falta de inteligência de adquirir essa distinção, essa fineza na distinção, né, entre os modos de culto de latria, dulia e perdulia. Latria é a adoração aplicada apenas a Deus. A dulia é o tipo de veneração aplicada aos santos, que é diferente da veneração a Deus. Por quê? Porque os santos são imagens perfeitas de Jesus, que é o próprio Deus. Entende? Então, nós podemos fazer imagens, não somos obrigados a usar as imagens sacras, mas nós podemos fazer e cultuar, desde que da maneira correta, as imagens sacras, né? Eu não acredito que uma senhora, uma pessoa devota que tem uma imagem de Nossa Senhora, ela acredita que Nossa Senhora está ali, que se aquela imagem cair, quebrar, se espatifar no chão, ela vai chorar porque Nossa Senhora se espatifou no chão e morreu. Óbvio que não. Ela pode chorar porque aquele era um objeto de devoção dela, era um objeto que ela gostava, como
algo material que ela possui também, que ela tenha preço e que não existe mais, que se destruiu. Mas ela não vai achar que Nossa Senhora morreu ali. Né? Então essa insistência dessas questões das imagens é uma coisa totalmente absurda. Né? A falta de inteligência, falta de conhecimento da Escritura, falta de conhecimento da fé cristã, né? Estupendas. Né? A gente não pode sequer parar para discutir esse tipo de coisa, porque é uma coisa muito elementar. Então a gente discute com os protestantes questões mais complexas, como a sola escritura, a sola fide, né? Mas não é questão de imagens, pelo amor de Deus. Né? Isso é o básico do básico. Muito bem, na próxima aula a gente vai começar a ver alguns mistérios da vida de Jesus. Né? Então a gente vê hoje uma parte mais doutrinária, mais dogmática, e na próxima aula a gente vai ver a questão mais econômica. Né? Quando eu falo em economia, na catequese, a religião, economia significa a história da salvação, né? O modo como Deus se fez para salvar o homem. Então, uma história sagrada. A gente vai ver Jesus do ponto de vista da economia, que significa a gente estudar os mistérios da vida de Jesus. Ok? Então, na próxima segunda a gente volta. Tá? Muito obrigado por acompanharem e até a próxima. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Ok? Muito obrigado e até lá.